Boa noite a todos. É com muita honra que estamos participando desse projeto ABBM TV e tentando dividir, partilhar com vocês os ensinamentos do Livro dos Espíritos, cujo tema hoje é o seu livro terceiro, capítulo 12, Perfeição Moral, cujo subtítulo é As Virtudes e os Vícios contemplados nas questões 893 a 899. Vamos, nesse momento, proceder à leitura da página de abertura do livro Vinha de Luz, por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição número 110, Caridade Essencial. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto, a água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num modo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam, e ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares, serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre do Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos da luz. Assim, agradecendo a espiritualidade amiga, capitaneada em nossa casa pelo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, rogamos a essa espiritualidade que nos ampare, nos envolva e nos proteja para que possamos levar a bom termo a empreitada a qual nos propusemos nesta noite. Bem, vamos começar perguntando: e o que é virtude? É uma disposição constante de praticar o bem e evitar o mal. O exemplo é a caridade, a paciência, a castidade, diligência, generosidade, temperança e humildade. E o que é o vício? É uma imperfeição grave, disposição habitual para certo mal. O exemplo é a gula, a avareza, a preguiça, a inveja, a ira, a luxúria, a soberba. Não por acaso constituem lá os 7 pecados capitais que sempre serviram de base, mesmo antes da passagem de Jesus pela Palestina, para colocar como antagônicos aos 10 mandamentos que Moisés já trouxera nas tábuas. Então, para o povo daquela época, e por incrível que pareça ainda hoje, é necessário enumerar, elencar os vícios
para que pessoas percebam de fato o que é a diferença entre o vício e a virtude. Estamos, infelizmente, ainda enlameados lá na questão número 101 do Livro dos Espíritos, que somos aqueles imperfeitos, por isso tivemos a misericórdia para essa reencarnação, mais uma. Então, quantas mais teremos? Quantas já tivemos? São números que para nós desconhecidos pelo véu do esquecimento, mas que serão, quando estivermos no outro plano, amplamente colocados à nossa frente, para que possamos, através da nossa consciência, sermos, esse sim, o verdadeiro juiz das nossas covardias, dos nossos erros, das nossas iniquidades, e tendo na balança dessa justiça divina a contrapartida das obras que edificarmos na terra em favor de nós mesmos e dos próximos. Esses próximos são aqueles parentes, os familiares, os amigos, os trabalhadores que vêm de lugares desconhecidos e partilham conosco por um tempo, em algum lugar, a edificação de uma obra comum. Esse é o verdadeiro legado de Jesus para todos nós. E aí, seguindo adiante, as questões 893 a 899 abordam a questão das virtudes, se haveria mérito para essa ou para aquela. Na verdade, todas são iguais. Todas são virtudes. O que precisa ficar evidenciado de fato é o desinteresse, a forma como abdicamos das coisas que temos em favor do próximo, sejam materiais e até emocionais, espirituais. Quando nós emprestamos o ouvido, o ombro amigo, quando nós levamos a palavra de consolação àquele que sofre. Mas nesse quesito há um destaque para a riqueza, para aquele tesouro amealhado na matéria, o dinheiro, cuja moeda foi inventada, foi criada a partir de 1100 a.C. na China. Dali ganhou a Ásia Menor, passou no que é a atual Turquia, chegou à Grécia e chegou à Palestina. Então, como diz a parábola do senhor da vinha, quando foi buscar os trabalhadores, aquele chefe de família, numa jornada, num só dia, ele saiu de casa 5 vezes para contratar. E até na 1ª hora conseguiu trazer pessoas para trabalharem na sua seara. Então, nesse aspecto, nós temos que vencer as paixões, a exemplo daqueles que nos antecederam nessa cruzada, aqueles que abriram o caminho para que nós pudéssemos trilhar de forma mais segura uma terra que já estava previamente arada e trazendo até nós as luzes desse conhecimento. Então, hoje, as obras deixadas por esses espíritos de escola servem para nos nortear a conduta e, nesse aspecto, temos que começar a abrir mão daquilo que é a fonte do nosso egoísmo, o apego às questões materiais, para que tenhamos a solidariedade, para que possamos, de fato, com desinteresse e não fazendo planos para o futuro, auxiliarmos o próximo, simplesmente pelo dever de auxiliar, na medida em que podemos fazer isso. Então, com os defeitos que temos, os vícios que temos, desde que o interesse pessoal não esteja em primeiro plano, toda obra que fizermos em favor do próximo será meritória. E no decorrer dessa explanação, nessas questões, aquelas pessoas que gastam o que têm sem terem feito esforço nenhum, nasceram no chamado berço de ouro e com isso não conseguem atribuir um valor na medida em que não fizeram esforço nenhum, simplesmente nasceram naquele meio. E isso faz com que, de forma pródiga, eles dilapidem essa riqueza, essa fortuna. Então, dessa forma, eles também não edificam nada, porque gastar de forma desinteressada, mas sem ter noção de fato daquilo, de todo aquele bem que poderiam fazer por aqueles mais necessitados, não faz para eles o mérito,
não traz esse mérito para essa existência e vão ficar devendo para tentar pagar numa próxima. Às vezes até na posição de necessitados, porque prodigalizaram o mau uso daquilo que tiveram em mãos, quando poderiam ajudar um número maior de pessoas à sua volta, edificar soluções para a sociedade que o cerca, e ainda assim gastaram de forma irrefletida. E aí, seguindo adiante, aquele que faz o bem não em vista de uma recompensa sobre a terra, mas na esperança de que ele será levado em conta na outra vida. Seria repreensível esse pensamento? Em verdade, corroborando a resposta, de fato, ao reencarnarmos, temos uma família, temos um país, temos um lugar, temos uma casa, o idioma, tudo isso para facilitar o nosso aprendizado, enquanto da tenra idade ainda temos que receber proteção, alimentação, abrigo. E isso vai fazer com que sejamos sempre dependentes, enquanto não senhores de si, que sejamos tutelados por aqueles que nos antecederam naquela família. Vamos seguir as crenças, os ensinamentos, os estudos, tendência para exercer alguma profissão, vendo o espelho no outro que nos antecedeu encarnando. Então, com isso, todos sempre disseram em todas as religiões: não faça isso porque Deus castiga. Olha, faça isso porque você vai encontrar um caminho no céu. Olha, pense no futuro, quem sabe numa outra existência. Olha, aqui se planta, aqui se colhe, aqui se faz, aqui se paga. Crescemos dentro desses dogmas. E só a partir do momento em que de fato começamos a estudar, começamos a entender um pouco mais a doutrina, sendo já senhores de nós mesmos, é que nós vamos ver que o que de fato interessa é que façamos a obra, sem investir no futuro, porque o futuro a Deus pertence. Nós não temos qualquer possibilidade de especular ou barganhar com Deus, contemporizando aquilo que fazemos de bem para contrabalançar aquilo que normalmente é a atitude viciosa que nós ainda temos. Tudo voltado para o nosso umbigo, tudo ainda em volta do nosso egoísmo. Sempre o eu e não o nós. Então, considerando que a vida corporal é temporária e nós temos que ter essa possibilidade de pensar no futuro, até pela própria cultura em que estamos inseridos, há que ter realmente, de fato, essa preocupação. E a doutrina espírita, ela veio nos trazer 3 vertentes. Veio trazer a ciência, veio trazer a religião e a filosofia. Então, ela nos dá, a doutrina espírita nos traz o ensinamento de que, independentemente do quantitativo que tenhamos à nossa volta amealhado, recebendo como herança ou produzindo o trabalho nessas situações para atingirmos a riqueza material, que tenhamos sempre a possibilidade de dividir com o próximo, que façamos bom uso dessa riqueza e esse aprendizado, o aperfeiçoamento do intelecto vai reforçar em nós a crença de um futuro melhor, sim, mas desde que tenhamos a compreensão do que significam realmente a religião, a ciência e a filosofia. Só o estudo vai proporcionar isso, porque, considerando a bondade por si só, a gente vai exemplificar fazendo, mas é preciso deixar um legado de conhecimento, de transmissão desse conhecimento, de instrução para os mais jovens, como também recebemos na juventude, daqueles que nos antecederam. Então, tudo isso é um aspecto material indispensável, porque se não houvesse essa necessidade, Deus não teria provido tudo isso para o nosso proveito e o nosso entendimento, na medida em que a natureza não tem coisas inúteis. Tudo tem a sua utilidade, até aquilo que nós chamamos de coisas ruins.
Então, nesse aspecto, chegando aqui na questão 899, nós temos aqui dois homens ricos. Um recebeu herança, não fez esforço algum. Quando ele reencarnou e chegou no berço, a fortuna já estava lá à disposição, construída por aqueles familiares que estavam à sua volta, protegendo, alimentando, ensinando. E o outro fez um esforço muito grande para sair da situação de necessitado até chegar na opulência. Mas ambos utilizaram essa riqueza em proveito próprio, ou prodigalizando festas, atendendo a questões de conveniências, usufruindo de luxo, de fausto, e nada fizeram pelo próximo, o necessitado, às vezes um auxiliar, um empregado, ou mesmo aquele que estivesse à rua, no caminho por onde eles trafegavam. Essa trajetória, dilapidando essa fortuna, tanto um que não fez esforço nenhum, quanto aquele que trabalhou muito para chegar até o apogeu financeiro, se eles, no momento do julgamento, tivessem que ser comparados, aquele que fez um esforço hercúleo para atingir o apogeu financeiro seria o mais culpado se pudéssemos julgá-los, na medida em que ele conheceu a necessidade antes de chegar na riqueza. E se não fez um bom uso, ele já teve exemplo na própria pele daquilo que ele deveria buscar em proveito próprio e por amor ao próximo. Nessa questão, dos inúmeros exemplos de desprendimento em favor do próximo a ilustrar o estudo doutrinário e a história da humanidade, nós temos alguém, um espírito maravilhoso, intimamente ligado a nós. Trata-se de Zaqueu, que segundo Lucas, no capítulo 19, nos versículos 1 a 10, que descreve aquela verdadeira epopeia que foi o encontro e a ceia com Jesus e os convidados, quando ele disse que dava aos pobres metade daquilo que ele possuía, e a outra metade ele acabou se despojando em favor da família e cuidou da própria manutenção para seguir Jesus, tendo se tornado um dos apóstolos, ele já havia sido escolhido pelo Mestre. E aquilo que ele disse que estava fazendo, ele já fazia antes. Não por acaso, as pessoas vinham de terras distantes para conseguir um benefício de arar a terra, produzir alimento, produzir trabalho, ter o próprio sustento. E os próprios empregados que viviam na casa de Zaqueu não tinham do que reclamar, posto que ele, mesmo na posição que ocupava na sociedade da época, sempre tratou a todos com carinho e com muito respeito. Então, Jesus não o escolheu por acaso. Subir a árvore para ver Jesus talvez ilustre a história, porque o que conta é o espírito benfazejo que já estava encarnado naquela época. E hoje, depois de tantas encarnações meritórias, como estão registradas na história com o nosso querido Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, depois de muitas ele veio dar com os costados no Brasil, em Riacho do Sangue, a 29 de agosto de 1831, no interior do Ceará. Nasceu também numa família abastada, mas por perseguição política, a família teve que migrar para outro estado e ele, aos 20 anos, veio parar no Rio de Janeiro. Estudou medicina na Santa Casa de Misericórdia e, se especializando, foi evoluindo. No apogeu da política, foi um delegado ou um deputado distrital, que era o título daquela época, foi empresário além de médico, teve riqueza, mas jamais deixou de ajudar aos mais necessitados que estavam à sua volta. Associou-se ao Barão de Drummond, urbanizou o bairro de Vila Isabel, hoje o Boulevard 28 de Setembro, não por acaso tem esse nome, e do empresário, do médico, do integrante da alta sociedade do Rio de Janeiro daquela época, morreu à míngua,
conheceu o apogeu, a opulência e a miséria, mas sempre seguindo a Jesus, sempre seguindo um propósito que o norteou no amor ao próximo, exemplificou como nenhum outro. E hoje, honrados, reverentes, nós dedicamos o trabalho desta noite a esse espírito ímpar chamado Adolfo Bezerra de Menezes. Empresta o seu nome à associação benfazeja que nos acolheu como náufragos necessitados e aos poucos vamos nos tornando trabalhadores. É uma honra muito grande estar partilhando com vocês sob os auspícios, sob o exemplo e sob a direção do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Zaqueu partilhou com Jesus a caminhada na Palestina. Adolfo Bezerra de Menezes veio ao Rio de Janeiro como dar o testemunho para que, ao pisarmos nas mesmas calçadas no centro da cidade do Rio de Janeiro, tenhamos a possibilidade de aurir um pouco desse amor, dessa compaixão, e tenhamos diante de nós aqueles que solicitam, aqueles que mendigam um prato de comida, uma esmola, que tenhamos essa mesma abnegação daquele que, caminhando pelas ruas da cidade, deixou atrás de si um rastro de bondade e de verdadeiro amor ao próximo. Rogamos nesse momento a espiritualidade amiga que nos auxilie mais uma vez para que possamos dar um encerramento ao trabalho, ao estudo da noite de hoje, sempre reverentes, sempre subordinados a esse amor infinito de Jesus por toda a humanidade, e que tenhamos a possibilidade de, ao amanhecer de um novo dia, agradecer por essa possibilidade de nos dedicarmos às missões que nos esperam na paz, na harmonia, na alegria, na solidariedade, na fraternidade, na caridade, para que ao final de cada dia possamos, ao deitar a cabeça no travesseiro, agradecer, mas com o espírito leve, com a consciência do dever cumprido, para que tenhamos sempre a santa e bendita paz. Muito obrigado, boa noite a todos.